Atos, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 1 ao 9. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. Por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não pouco as mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. É claro, dentro de um viés político. Eu não estou aqui nessa manhã para falar com você sobre política. Aliás, esse é o compromisso feito por essa igreja, pela liderança dessa igreja. Nós não estamos aqui para falar contigo sobre política. Nós estamos aqui para falar a mesma coisa que Paulo pregava. O Cristo enviado de Deus, Jesus. É sobre isso que nós vamos falar. Mas eu quero trabalhar contigo um entendimento a partir disso que foi exposto por ele. Naquele momento, nós vivíamos a turbulência desse cenário no Brasil, onde o crescimento da igreja evangélica, apesar de, por nós, muitas vezes questionado em seus frutos e resultados no meio da nossa sociedade, mas o crescimento numérico, pelo menos, dos evangélicos no Brasil, assustava todos os analistas e trazia para eles a importância de que os políticos ou daqueles envolvidos com política olhassem para esse segmento da sociedade, e a gente vê essa mesma preocupação ainda hoje, normal, natural, faz parte desse cenário. Porém, me chamou curiosidade, me pareceu peculiar o jeito como ele resolveu nos carimbar. E ele disse, essa gente incômoda. E eu não sei se ele já tomou percepção disso, mas como ele acertou? Como assim, Fábio? Você está chamando a gente de chato? Eu falei, não, irmão, não estou te chamando de chato. Mas eu estou te dizendo nessa manhã que, por essência, a igreja incomoda. Eu vim aqui nessa manhã te dizer que, por natureza e por vocação, está no nosso DNA incomodar. A igreja, ela foi lançada ao mundo para incomodar. Há um estudioso e, na verdade, um ensinador, um professor britânico famoso, conhecido, o Dr. Morgan, George Campbell Morgan, que lecionou e pregou em grandes locais da Europa, inclusive na capela de Winchester, e ele tinha uma frase dizendo o seguinte, um cristianismo organizado que não causa uma perturbação está morto. Um cristianismo organizado que não causa uma perturbação está morto. Ele está apontando exatamente esse caminho, dizendo, a igreja incomoda. Eu tenho uma citação um pouquinho mais popular de um amigo nosso, o pastor Davi Lago, ele costuma brincar com o seguinte, dizendo assim, os muçulmanos, os islâmicos, eles têm os xiitas. Nós, no nosso meio evangélico, temos os xaatos, né? Eles têm os xiitas, nós temos os xaatos. É verdade, irmão, que de vez em quando tem um ou outro dos nossos irmãos aí que perde a noção, perde a mão
né, e se torna um chato. E eu não estou aqui nessa manhã para animar você a se tornar um chato. Não seja um chato. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa. Querendo ou não, ao mergulhar no Evangelho e ao abrir o teu coração para a vida que há em Cristo Jesus, prepare-se para incomodar. Incômodo é aquilo que tira da normalidade. Incômodo é aquilo que transforma um cenário. Incômodo é aquilo que não me deixa no natural. O Ismael aqui, durante o louvor, leu o texto de Romanos 12. E esse é um texto que mostra como nos é necessário incomodar. Porque Paulo vai dizer para eles, não se conforme com este mundo. Não tem jeito. O cristão, aquele que recebe a vida de Deus, ele vai desformar ou desenformar. O fato é, ele não vai estar no pacote da naturalidade. Há algo em nós que nos arranca desse lugar, do senso comum, do natural. O Evangelho de Cristo, movendo em nossos corações, vai nos arrancar do lugar de senso natural, irmão. Isso é fato. E aí eu quero olhar contigo o momento em que a igreja é fundada, o momento em que a igreja é lançada. Nós vamos ver que essa igreja é fundada na base do incômodo. Olha comigo o texto de Mateus no capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Jesus está reunido com os seus discípulos e resolve ouvir um pouco da opinião deles. Fala assim: ó, vocês aí que andam aí na feira, no mercado, na roda da turma por aí, o que o pessoal está falando de mim? Quem eles estão dizendo que eu sou? E aí as respostas começam as mais diversas. Tem gente dizendo que o senhor é João Batista. Tem gente dizendo que o senhor é um dos profetas que voltou. Está todo mundo impressionado com aquilo que o senhor está fazendo. Jesus olha para eles e fala: poxa, interessante. Eles estão olhando de longe, estão com essa percepção. Mas e vocês que estão aqui perto de mim? Qual é a percepção que vocês têm ao meu respeito? Pedro salta à frente deles e faz a declaração chave. Diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe que essa declaração é a essência da mensagem de Paulo que nós olhamos no texto de Atos? Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Jesus ouve Pedro declarando aquilo e fala: Pedro, você é bem-aventurado.
Isso que você está dizendo não foi a carne nem o sangue que te mostraram. Isso foi o Espírito de Deus que te mostrou. E aqui Jesus faz um jogo de palavras, usando duas expressões do grego. Ele usa Petros e Petra. Ele diz: Pedro, Petro, você é Petra. E aí diz, você está percebendo uma revelação forte. Perdão, eu troquei aqui. Ele diz Petros, é Petro. E sobre esta Petra, no terceiro momento, Jesus usa o Petra. Porque quando ele aponta Petra, ele não está mais falando de Pedro. Ele está falando da revelação forte. Petro é a pedra pequena, Petra é a grande. Ele diz, Petro, você é Petro. Mas sobre a Petra, sobre a revelação que você teve, sobre o fundamento forte que você enxergou, eu vou fundar a minha igreja. A igreja não está fundada sobre Pedro. A igreja está fundada sobre a Petra, a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sobre esta revelação, eu vou lançar as bases da minha igreja. E aí, Jesus lança a ceia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, essa ceia é a base do incômodo. Como assim, Fagner? Simples. Há duas formas da gente trabalhar hermeneuticamente esta passagem, esta expressão. Nós podemos ser literais. Jesus está passando por Cesareia de Filipos. E Cesareia de Filipos é um lugar onde o paganismo, onde o culto pagão borbulha. Pensa num local esotérico que você já passou ou teve a oportunidade de ver imagens. Há no Brasil algumas dessas cidades. Cesareia de Filipos era como um lugar desse. Borbulhava o culto pagão. E Jesus passando as entradas de Cesareia de Filipos, há um entendimento literal de que ele aponta para os portais daquela cidade e diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas nos é permitido também aqui a percepção e o entendimento ilustrativo, ou figurado daquilo que Jesus está dizendo, apontando, inclusive, pelo termo utilizado por ele, que é Hades, que fala a respeito do reino das forças do mal, que fala a respeito de principados e potestades que governam regiões celestiais. E ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As forças da maldade, as forças da iniquidade, as forças que governam pelo pecado esse tempo, não prevalecerão contra a igreja. E aqui surge um fato curioso para quem caminha há muito tempo na igreja. Porque por vezes me pareceu que as pessoas tiveram dificuldade de interpretação disso. Porta não é instrumento de ataque, irmão. Porta é instrumento de defesa. Você não bota uma porta na sua casa querendo atacar o seu vizinho, querendo atacar quem passa pela rua. Você bota uma porta na sua casa querendo defender quem está dentro, proteger quem está dentro, guardar a privacidade de quem está dentro, evitar que algum estranho, ao encontrar a porta aberta, escancarada, entre. E por vezes parece que vimos essa expressão usada no nosso meio com entendimento errado. E fala assim: nenhum mal vai te acontecer, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ué, vão arrancar as portas e jogar em cima de você? É isso que vai ser feito?
O inferno vai vir arrancando as portas para jogar em cima de você? Não. O que está sendo dito aqui é o seguinte: a igreja vai avançar, o reino de Deus vai se expandir e vai incomodar as portas do inferno que querem bloquear, que querem parar, que querem travar, mas ainda assim a igreja se expande, ainda assim o evangelho se propaga, ainda assim o reino avança, porque as portas do inferno não podem deter. Jesus está dizendo: a minha igreja, que entende a revelação de quem eu sou, de que eu sou o Filho de Deus, ela avança incomodando o mal, ela avança incomodando o reino das trevas, ela avança sem ser detida por nada e ninguém. Nós estamos plantados aqui nesse lugar, irmão, como Casa Viva, e nós precisamos ter no nosso coração esse entendimento bem consolidado. Nós fomos plantados como igreja aqui, entendendo que Cristo é o Filho do Deus vivo. Há que ser dado de nós o mesmo testemunho que foi dado a respeito de Paulo na casa de Jason. Os homens chegaram lá e falaram assim: cadê eles? Eles quem? Aqueles que estão alvoroçando o mundo, aqueles que estão incomodando o mundo, aqueles que não sossegam quietos diante de situação alguma. Onde estão eles? Nós estamos plantados aqui nesse lugar, e o testemunho a nosso respeito deve ser: quem é esse povo aí que não sossega? Não como um chato, não, irmão, mas como alguém que não pode se aquietar diante da necessidade de um mundo em crise. Como alguém que não pode se recolher e se retrair diante do aumento da iniquidade, do mal, do pecado, do descaso com as pessoas. Diante de alguém que não pode se aquietar diante do número de famílias sendo fragmentadas dia após dia. Diante de alguém que não pode se calar, diante da quantidade de jovens e adolescentes que constantemente caem nas drogas, que constantemente caem na pornografia, que constantemente caem em erros, em depressão, em ansiedade. Como alguém que não pode se calar e se reter diante do mal, mas que avança contra isso, acolhendo, trazendo para perto e propagando aquilo que vai incomodar outros. E o nosso pequeno manual nessa manhã tem o desejo de te mostrar 5 formas de você perceber se você está incomodando ou não. Se ao olhar para essas 5 formas, irmãos, você achar que não está incomodando ninguém, talvez seja o tempo de você revisar a tua caminhada cristã. Eu quero usar essas 5 formas para deixar você sair daqui com um caminho prático, para fazer uma autoanálise. E para isso eu quero usar os nossos sentidos. Deus quer se fazer disponível. Deus quer se fazer conhecido. E vai ser através de mim. Vai ser através de você. Ele quer se manifestar por meio da igreja. A primeira forma que nós fazemos isso é incomodando a visão. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, profere o Sermão da Montanha. Pregando esse famoso sermão, capítulo 5, versículo 16 de Mateus, ele lança um desafio relativo àquilo que ele entrega no versículo anterior como essência. No versículos anteriores ele vai dizer: vocês são a luz do mundo. Ele entrega como essência.
E no versículo 16 ele desafia: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A igreja precisa incomodar os olhos do mundo com a luz de Cristo. Você já parou para ficar olhando para a luz, irmão? Você já saiu ali e tentou olhar para o sol? É natural, é normal. Os seus olhos se sentem um pouco incomodados. Quando você olha para a luz, quando você está no escuro, quando você está no meio do apagão e a luz se acende, é natural que os seus olhos se incomodem um pouco. É natural que você dê umas piscadas para tentar regular um pouco a claridade, a fotografia que a sua retina está formando. Você, igreja, foi chamado para ser luz do mundo. E não tem como você ser luz do mundo sem incomodar os olhos do mundo. A luz que é em nós precisa resplandecer, precisa ser mostrada. O profeta Isaías faz uma declaração dizendo: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ele faz essa declaração antes de falar messianicamente a respeito de Jesus, dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele abre essa profecia messiânica no capítulo 9, dizendo: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. A igreja é a luz do mundo e nós precisamos incomodar o mundo ao ver o brilho de Cristo em nós. Será que o mundo tem visto esse brilho na nossa vida? Será que a luz de Cristo que está em nós revela e demonstra quem Ele é? Essa luz que vem dEle tem brilhado das nossas vidas, tem brilhado em mim, tem brilhado em você. Uma igreja que incomoda a visão do mundo. Uma igreja que incomoda o paladar do mundo. No mesmo capítulo 5 de Mateus, falando sobre a essência, ele diz: vocês são a luz do mundo, mas vocês também são o sal da terra. Essa expressão pode ser entendida de duas formas: pelo uso do sal para conservação. Eles usavam o sal assim, para conservar a carne, para conservar os alimentos. Mas também pode ser entendida, e esse entendimento é dado pelo próprio Cristo, porque ele fala sobre o sal que se torna insípido, sem sabor. Pode ser entendido como a capacidade de transformar o sabor das coisas. Tempero. A igreja foi chamada para transformar o sabor das coisas no mundo. O que você quer dizer com isso, Fagner? Eu quero dizer o seguinte, irmão, que você, onde você estiver, precisa ter capacidade de transformar o ambiente e o sabor de tudo que acontece ali. Amanhã, irmão, no teu trabalho, pode ter uma notícia ruim, pode ter um cenário complicado, pode ter um momento turbulento, e você pode pegar isso e entregar sem sal e sem sabor, e compartilhar sem sabor para todo mundo, e deixar todo mundo... Sabe quando está todo mundo com aquela cara assim: estamos comendo, mas não tem gosto? Que coisa sem graça. Ou quando há algo bem temperado que você entrega e todas as pessoas transformam a sua percepção. Eu quero dizer aqui contigo que o incomodante que você precisa ser é esse que transforma e muda a percepção das pessoas a respeito das coisas. E já era. Nós não vamos mais conseguir. Você está lá para dizer: não, calma. Calma, não é o fim. Calma, tem solução. Calma.
Você está lá para transformar a percepção que as pessoas têm a respeito da vida. Nós vivemos um tempo onde é muito comum encontrar pessoas que estão passando pela vida sem experimentar a plenitude que ela pode entregar. Pessoas que conseguem amanhecer num domingo como esse. Irmão, eu estava vindo aqui para a igreja. Que dia lindo é esse de hoje. Que dia bonito. Que manhã agradável. Mas nós vivemos um tempo de pessoas que não conseguem desfrutar da beleza do dia. Não conseguem desfrutar do encanto da vida. Porque estão atropeladas por diversos motivos, por diversas situações, enfim. Nós precisamos ser a igreja que devolve às pessoas o sabor das coisas. Nosso desafio é ser mais do que uma igreja que transforma todo mundo em repetidor de glória e aleluia. Irmão, e eu gosto de dar glória e aleluia. É bom estarmos aqui no tempo de louvor, de adoração, louvando, cantando. É bom, é bom. Mas o evangelho é mais do que isso. O evangelho é levar você a dar glória e aleluia, mas sair daqui com uma percepção de vida, de alegria, de plenitude, de entendimento em Deus, de que há alegria plena para desfrutarmos nele. Não adianta você dar glória e aleluia aqui e a tua vida azedada ali para fora, e você não conseguir dar um bom dia que transforme a vida de alguém. Eu saio de casa às vezes, irmão, e eu não estou falando isso para parecer que eu sou melhor que A, que B ou que C. Contando isso como um testemunho para você da cena que eu vejo. Saio de casa às vezes caminhando, e é engraçado, chega a ser engraçado, a reação de pessoas que não estão esperando um bom dia teu. Por vezes estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa, estão distraídas com situações. O simples fato de você passar e dizer, bom dia, meu amigo. Bom dia, senhora. Bom dia. A pessoa dá um salto, tipo, como assim? O que está acontecendo? E é algo tão simples, irmão. É algo tão simples. Mas porque as pessoas estão tomadas por esse tempo. Seja quem transforma a percepção dos outros. Incomode o paladar do mundo. Uma igreja que incomoda a audição do mundo. E aqui eu sempre me lembro de um salmo que eu gosto muito. O Salmo 126. O salmista nos conta o seguinte. É um testemunho, é um louvor de testemunho. Ele diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como aqueles que sonham. Esse testemunho do salmista, ele está dizendo, olha, estava tudo perdido, Deus restaurou a nossa sorte. E no próximo verso ele vem dizer a consequência disso. Ele diz, então, a nossa boca se encheu de incontida alegria, a nossa língua se encheu de júbilo, e por toda a terra se ouvia. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por nós. Percebe? O salmista está dizendo, Deus fez algo em mim, mudou a minha realidade e agora todo mundo ouve a respeito disso. Aqui nós estamos falando de uma igreja que incomoda os ouvidos do mundo, testemunhando. E eu volto a dizer para você, não é para você se tornar um chato, irmão. Não é para você entrar amanhã pelo teu trabalho, não é isso que eu estou falando.
abrir a Bíblia e falar, agora todo mundo vai me ouvir. Não. Talvez eles nunca vão parar para ouvir 5 minutos de uma explanação tua de qualquer texto bíblico. Mas não se engane, os ouvidos deles estão abertos o tempo todo para ouvir como a tua boca testemunha no dia a dia a respeito do que Deus faz para você. A simples percepção tua de dizer, poxa, Deus me ajudou e eu consegui fazer esse projeto tão bacana. Gente, eu estava em dúvida, mas Deus foi tão bom comigo. E aí o teu testemunho, a tua declaração a respeito de Deus, a tua declaração a respeito das coisas de Deus, começa a entrar pelos ouvidos deles, e eles começam a ser incomodados com essa mensagem, a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, que está presente no teu dia a dia, que está presente na tua vida, e alguma hora, assim como lá no Salmo 126, eles também vão precisar reconhecer e dizer, Deus tem feito coisas grandes por ele. Deus tem feito coisas grandes por ele. Aqui nós estamos falando do testemunho que leva as pessoas a crerem. Porque Paulo escreve aos Romanos perguntando como eles vão crer naquele de quem nada ouviram. A fé vem pelo ouvir. Você precisa ser alguém que testemunha e que incomoda os ouvidos do mundo com o teu testemunho. Nada pode refutar o poder do testemunho, irmão. Às vezes você vai falar muito, mas quando há testemunho presente na tua vida, ninguém pode refutar. Estava esses dias falando aqui a respeito do cego curado por Jesus. Chamaram ele e falaram, quem fez isso? Como que isso aconteceu? Explica pra gente. E a resposta dele é uma só, dizendo assim, eu não sei quem foi, eu não sei como é que foi, eu só sei de uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Isso não se refuta. É o poder do testemunho. Deixa o teu testemunho incomodar os ouvidos do mundo. Uma igreja que incomoda pelo tato. Às vezes, nesse nosso meio cristão, a gente vê muito anseio pelo céu. Eu quero ir para o céu. Quero sair desse mundo. Eu não quero ser daqui. É até compreensível, porque esse cenário nosso atual é o cenário de dor, de aflição, como o próprio Jesus falou. É o mundo de aflições. Mas, em João 17, Jesus orando pelos discípulos, faz um movimento curioso e diz, eu não peço, Pai, que o Senhor os tire do mundo. Jesus está querendo a gente em contato com o mundo. Para o mundo ser incomodado pelo tato da igreja. Para o mundo ser incomodado por gente que abraça com carinho. Para o mundo ser incomodado por mãos que se estendem para enxugar lágrimas. Para o mundo ser incomodado por mãos que se estendem para afagar alguém que está triste e necessitado. Para o mundo ser incomodado por braços que se abrem para os órfãos. Para o mundo ser incomodado por braços que acolhem aqueles que não têm um abrigo, que não têm um teto. Para o mundo ser incomodado por mãos que se levantam e seguram em outras duas e as unem de novo, diante de um cenário de um casamento se desfazendo. O mundo precisa ser incomodado por uma igreja que toca. E parece que por vezes há uma lepra, irmão, que quer nos pegar. E quer dizer que a gente não pode mais tocar em nada e em ninguém.
Que nós sejamos uma igreja livre dessa lepra e uma igreja sã para tocar o mundo com carinho, com amor. Aliás, essa é a nossa essência e missão, ser a extensão do amor de Deus naquilo que fizermos, sendo um abraço, sendo um acolhimento, sendo o toque do Espírito Santo ao mundo. Isso vai incomodar naturalmente. Essa igreja que toca, essa igreja que se permite contato. Ah, não, nós não somos deste mundo. Então deixa o mundo lá. Uma igreja que por vezes se afastou até do ambiente familiar, do convívio do aniversário de um primo, de um irmão, de um tio, porque somos santos demais. Não, irmão, vai lá, toca neles, deixa eles sentirem Cristo saindo por você, no tato, no contato, na proximidade, no vínculo. Uma igreja que incomoda o tato. Nós falamos da visão, da audição, do paladar, do tato. Falta só o último. Uma igreja que incomoda o olfato do mundo. E aí eu quero ler contigo 3 versículos da carta que Paulo escreve aos Coríntios, a segunda carta. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 14, Paulo diz: graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus, somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, os que se perdem. Mas para aqueles, os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Paulo escreve para os cristãos de Coríntios e diz: vocês são a boa fragrância, o bom perfume, a essência de Cristo. O nosso problema em entender o que Paulo está falando é a distância temporal que nós temos do momento em que essa carta foi escrita. A cultura, a sociedade já mudou muito. A gente não consegue hoje, só em ler, entender a plenitude do que Paulo está dizendo. Mas os irmãos da igreja de Corinto sabiam exatamente o que Paulo estava querendo dizer. Eles pegaram a referência, como a turma hoje gosta de dizer. Tinha uma referência aqui, e eles pegaram a referência. Eles estavam acostumados, eles estão vivendo o auge do Império Romano. E o Império Romano se expandiu e criou sua magnitude por meio dessas expansões. E essas expansões do Império Romano eram cultuadas, eram exaltadas. No regresso de suas falanges, de suas eclésias, de seus exércitos enviados a novas conquistas. E esse culto, esse momento de exaltação, esse momento de vibração, tinha uma marca muito especial. Quando um general retornava com suas tropas de volta ao seu lugar de origem, ele trazia consigo os despojos e a notícia dos novos lugares alcançados.
Ele trazia consigo a informação da nova terra que agora era parte do grande Império Romano. Ele apresentava os tesouros, ele apresentava os escravos. E fazia-se um desfile pelo meio da cidade. Cada general romano encomendava uma fragrância, um perfume característico dele, assinado. Antes de entrar pela cidade, os soldados, os escravos, os despojos paravam num determinado ponto e sobre eles era borrifada a essência daquele general. E quando começava o desfile, a parada militar, quando eles entravam pela cidade, quem estava dentro de casa começava a sentir aquele cheiro. E aquele cheiro que entrava pela cidade, por vezes antes da própria tropa, entrava pela cidade com uma notícia: o general fulano de tal venceu e voltou trazendo a sua conquista. Paulo está dizendo para eles assim: vocês são o perfume de Cristo. Quando você andar pelas ruas de Itaipava, as pessoas precisam receber a seguinte percepção: Jesus Cristo venceu. Quando você desfilar pelas ruas da tua cidade, quando você andar pelo quintal da tua família, quando você caminhar pelos corredores da universidade, quando você caminhar pelos corredores da tua empresa, as pessoas precisam receber a seguinte informação: Ele não está morto, Ele ressuscitou, Jesus Cristo venceu. O teu caminhar precisa dizer isso ao mundo: Jesus Cristo venceu. Uma igreja que incomoda o mundo pela visão, uma igreja que incomoda o paladar do mundo, uma igreja que incomoda o mundo tocando ela, uma igreja que incomoda os ouvidos do mundo, uma igreja que incomoda o olfato do mundo. Tudo isso só para dizer a você: pregar Cristo é a nossa essência como igreja. E de alguma forma, isso vai alvoroçar esse lugar. Se a Casa Viva seguir sendo a igreja que prega Cristo, de alguma forma, esse lugar vai ser sacudido. Se a Casa Viva seguir sendo a igreja que prega o Filho de Deus, de alguma forma esse lugar vai ser transformado. E eu quero encerrar chamando a atenção tua sobre como nós podemos avançar sobre as portas do inferno. Se o nosso chamado como igreja traz subentendido a ideia de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, só tem um jeito de irmos contra estas portas: entrando de sola. Hoje eu quero desafiar você a entrar de sola contra as portas do inferno, como igreja. O que é isso, Fagner? Quero convidar você a trazer para a tua vida os 5 solas da Reforma Protestante. Sola fide, somente a fé. O justo viverá pela fé. Enche o teu coração da fé, no firme fundamento,
naquele que não muda, naquele que permanece eternamente. Sejamos uma igreja de fé. Sola Escritura. Sejamos uma igreja fundamentada na palavra. Que não sejamos inventores de novas seitas ou religiões. Os espíritas caminham com base no Evangelho segundo Allan Kardec. Um entendimento. Por vezes nós estamos caminhando com base no Evangelho segundo nós mesmos. Só a Escritura. Somente a palavra de Deus. Somente o Evangelho do Senhor. Nada mais que isso. Vou falar algo aqui com muito temor, irmão, mas com muito carinho, pelos dois homens que compartilham a palavra aqui, os quais eu amo demais. Meus amigos, pastor Heinerson, pastor Daniel. Os amo com todo o coração. Mas o dia que eles, ou eu mesmo, pararmos de pregar somente a Escritura, está tudo perdido. A Escritura. Louvo a Deus pela vida deles, que tem zelo por pregar somente a palavra de Deus. Vamos entrar de sola gratia. É somente a graça do Senhor sobre nós. Nós não somos melhores do que ninguém, mais merecedores do que ninguém, mais bonitos do que ninguém, também mais feios não. É a graça. É a graça de Deus que se manifesta. Solo Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele é o Filho de Deus. Só lhe deu glória. Você percebe que aqui na Casa Viva, ali na frente, não está a bela foto do pastor Heinerson? Somente a Deus seja dada a glória. Essa não é uma obra da mão humana. Essa é uma obra que veio do Senhor. Somente a Deus toda a glória. E Ele não divide a sua glória com homens. Vamos entrar de sola, irmão. Porque se a gente entrar de sola, as portas do inferno não vão prevalecer. E o mundo vai perceber a igreja do Senhor mudando realidades nesse lugar. Eu quero orar com você. Pai, nós queremos isso. Ser uma igreja cheia de fé. Queremos ser uma igreja fundamentada na Tua palavra. Nós queremos ser uma igreja cheia da graça. Nós queremos ser uma igreja que reflete o Cristo. Nós queremos ser aqueles por meio de quem outros entregam glória ao Senhor. Por isso, nós queremos te pedir, olhando para nós mesmos e examinando o nosso coração nessa manhã, que o Senhor nos ajude a viver conforme este pequeno manual. Nos dá percepção, Deus, de vermos se estamos assim, incomodando o olhar do mundo, levando-os a questionar aquilo que enxergam em nós. Se temos transformado o paladar do mundo e o sabor das coisas e da percepção que eles têm da vida. Se estamos testemunhando, Deus, fazendo com que o mundo ouça que há um Deus de amor. Deus, se temos tocado, sendo Tuas mãos para esse tempo, e se temos, Deus, incomodado o olfato do mundo com a boa fragrância e o bom perfume que exala e revela a vitória de Cristo sobre a morte. Nos ajuda, Deus. Se estamos falhando nisso, nos ajuda.
para que o Senhor seja revelado, mostrado, engrandecido. Nos ajuda, Senhor. Nós nos apresentamos diante do Senhor, porque sabemos que há algo especial no teu coração para nós nesse tempo como igreja. Me ajuda, ajuda os meus irmãos, ajuda a tua igreja aqui nesse lugar, para que sejamos o incômodo para o inferno, para que sejamos fruto de alegria para muitos homens e mulheres que terão a vida transformadas por meio daquilo que o Senhor vai fazer através de nós. Nos ajuda. Esse é o nosso desejo real, verdadeiro, nessa manhã. Te pedimos isso em nome de Jesus.